Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha experiência do coaching para vocês. Foi um processo que levou alguns meses e muitos de vocês acompanharam de perto isso nas minhas redes sociais, trocando ideias, trocando e-mails, então nada mais justo do que eu vir aqui trazer um pouco do que foi isso na minha vida e compartilhar com vocês. O atual momento da minha vida. Um momento de muita produtividade, muita criação, muito trabalho, mas por isso mesmo muita sobrecarga, muito tumulto e muitas situações assim de apagar incêndio dia e noite, não estava ficando legal assim. Eu comecei a me perder um pouco na minha organização, o tempo parecia nunca mais ser suficiente para nada. Sério, tinha situações que parecia que ia parar de respirar, de tanta coisa, de tanto tumulto, de tanta loucura. Minha casa começou a virar uma bagunça e eu vi que a vida ia passando e que por mais que eu tivesse feliz e super realizada com o que eu estava fazendo, com o meu trabalho, com as minhas conquistas, faltava alguma coisa, precisava de um equilíbrio, precisava encontrar o caminho certo a trilhar. Eu sempre fui uma pessoa que foi em busca do autoconhecimento desde pequena, sempre me importei muito com o lado profundo das coisas, o porquê das coisas. E o lado bom disso, na minha opinião, é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente sente segurança, mais a gente cresce e mais a gente quer se conhecer. Então, mesmo tendo feito terapia assim, boa parte da minha vida, pesquisando, eu vi que o coaching não era, nem tinha pretensão de ser uma terapia. Na verdade, eram coisas assim que poderiam se complementar e que poderiam trazer algo interessante na minha vida naquele momento. Foi isso que aconteceu. Obviamente que tudo começa ali na primeira sessão. Nesse momento a gente conversa sobre tudo mesmo. E nessa primeira sessão é feito um mapa de avaliação sistêmico, que é crucial aí pro processo de coaching, onde a gente faz a análise de 11 pilares da nossa vida, por exemplo, profissional, pessoal, familiar, financeiro, intelectual, enfim. E ali, nesse momento, ela pede para que a gente faça uma escolha de 3 pilares maiores que você quer aprofundar, que você quer trabalhar mais, embora ao longo de todas as outras sessões a gente vai passar por todos os outros pilares, afinal de contas está tudo muito interligado. Todo final de sessão ela me enviava um registro de sessão e nesse registro de sessão vinha assim o tempo exato de duração, os pontos trabalhados, as conquistas, o quanto avançamos em cada meta com porcentagem mesmo, isso acompanhado em cada sessão, a gente fazia esse planejamento e essa apuração em cada sessão. Os exercícios pontuais, né, que normalmente envolviam a leitura de um livro e assistir algum filme, super legal, sempre muito relacionado com o seu processo específico. Às vezes eu compartilhava isso no Snapchat ou mesmo no Instagram e muita gente falava, eu quero. E eu passava, lógico, com o maior prazer, mas estava diretamente ligado ao meu processo, ao meu desenvolvimento. Então não necessariamente o que se aplica a mim, se aplica ao outro. Embora assistir um filme e ler um livro é bom para todo mundo. E tinha também alguns exercícios práticos, por exemplo. Teve um momento que eu tinha que escrever 50 motivos por que eu sou grata. Olha que interessante isso. E muita gente não consegue colocar, sei lá, nem 20% disso no papel, porque não tem essa noção, não tem essa sensibilidade de ver o quanto a gente é e deve ser grata mesmo. Então assim, sabe aquela coisa até de ser grata pela água gelada que eu tomei hoje? Então a gente vai aprendendo a valorizar algumas coisas que no decorrer da vida e com a correria que a gente leva tudo, a gente deixa passar batido. Outra coisa interessante, assim, eu tive que fazer uma lista de 40 características pessoais positivas, porque a gente tem mania de ver defeito em tudo, especialmente as pessoas mais exigentes ou com autocrítica muito aflorada, às vezes a gente não vê as qualidades maravilhosas, imensas qualidades que a gente vê. Então, colocar isso no papel também é uma forma de exercitar e trazer isso mais perto da gente. O que mais me atraiu nesse processo todo foi que, ao mesmo tempo, ele é extremamente profundo, mas, por outro lado, ele é extremamente dinâmico, com respostas e resultados rápidos. É um trabalho completamente diferente do que eu já faço com a minha psicóloga na terapia, mas em muitos momentos eles se cruzam, se complementam, sabe? Mas a diferença do coaching que eu achei é uma coisa mais pontual, tem uma duração limitada no tempo, mas ela é daquelas assim, que pega no seu braço e faz junto com você. Então assim, vem cá, vamos traçar sua agenda? Vamos ver qual está sendo o problema da sua agenda. Tá faltando um espaço para trabalhar com as adversidades? Tá faltando espaço para realmente um momento de lazer? Ela senta e faz junto com você. Isso faz muita diferença. É muito diferente de você sugerir e realmente ter alguém que, quase uma bengala, te ajudando naquele processo. Esse realmente é um diferencial e é muito surpreendente tudo isso. Por exemplo, a gente fez logo no início do coaching uma tabela com 4 divisões, o que era urgente, o que era importante,
o que era desnecessário e o que era delegável. E naquele momento, que foi o momento que realmente cheguei ao coaching, quase tudo meu estava no urgente. Algumas coisas no importante e quase nada no desnecessário e delegável. E aos poucos, a ideia era encaixar menos coisas no urgente e mais coisas no importante, desnecessário e delegável. Que inclusive foi uma coisa que eu tive que aprender na marra. Delegar sempre foi pra mim uma coisa muito difícil. E eu não falo isso como uma qualidade, isso pra mim é um defeito que eu preciso trabalhar, e eu ainda preciso trabalhar mesmo depois do processo de coaching. Eu acho que é uma coisa que eu preciso trabalhar diariamente pro resto da minha vida. E o legal de você manter essas tarefas em dia, deixá-la ali na coluna do importante, é que elas não se tornam urgentes e você não fica ali apagando incêndio o tempo todo. Então foi uma coisa que eu aprendi, um exercício prático que super funcionou pra mim. Outra coisa legal foi descobrir que eu fazia minha agenda toda errada. Isso porque eu preenchia todo e qualquer minuto do meu dia com as horas da minha agenda, assim, 100% com compromisso. Isso sem contar as adversidades que obviamente acontecem. Foi aí que ela me pediu para estabelecer alguns gaps na minha agenda. Gaps são buracos mesmo na agenda, assim. Ela pediu para que eu estabelecesse pelo menos uns 3 gaps na semana, inicialmente, já que para mim é tão difícil isso, que é uma brecha de 30 minutos. Pra quê? Pegou um trânsito, o médico atrasou, enfim, uma série de adversidades que podem surgir ao longo do dia que fazem com que a gente não fique o tempo todo apagando incêndio, dá até aquela sensação de que você tá praticamente sem respirar, que é o que acontece comigo regularmente. E aí o interessante é assim, tudo fluiu bem, tudo correu conforme o programado, sobrou ali meia horinha do seu gap estabelecido na agenda, aquele é o momento para realmente relaxar, para colocar as pernas para cima, para ouvir uma música, coisa que eu não sei o que é fazer, assim, de forma mais desligada, há tempos. Então assim, ela me forçou a colocar isso na minha agenda e eu não colocaria isso se não fosse por ela. Eu fiz também um plano de ação com quais medidas eu deveria adotar para alcançar determinado objetivo. A gente traçou ali uns 6 objetivos e eu tinha que estabelecer assim, meta, prazo para alcance ou prazo para revisão daquilo, porque às vezes a gente coloca uma meta, esquece dela, passa o prazo, a gente não revisou e não trabalhou em cima daquilo. Então, com prazo, com o meio que eu utilizaria para atingir aquele objetivo, quem estaria envolvido naquilo, por exemplo, eu tinha uma dificuldade enorme de passar as orientações para minha faxineira, e é uma coisa que eu preciso em casa, porque eu não tô em casa o tempo todo, aliás, eu tô muito pouco tempo em casa. Então, assim, a coisa ia acumulando, e eu, assim, dia cheio, tumultuada, não queria passar a orientação, deixava do jeito que tava, mas nunca tava satisfeita. Então, essa foi uma meta, assim, que eu consegui do início ao fim trabalhá-la, conquistei o objetivo que eu queria e, sem dúvida, isso fez uma enorme diferença na minha vida. Então, esse é só um exemplo de todos os outros aí que trazem realmente um avanço aí, uma qualidade, uma melhora de vida mesmo. O coach me introduziu a ideia do profetizar. A ideia era acordar todo dia de manhã e pensar, hoje meu dia vai ser bom, hoje o dia vai ser produtivo, vou conquistar todas as minhas metas, todos os meus objetivos e tudo vai fluir bem. Realmente, parece um pouco coisa da boca pra fora, mas ela estava me explicando que isso é um processo realmente químico, assim, que acontece no nosso cérebro, no nosso organismo. Quanto mais a gente fizer esse exercício de profetizar coisas boas, mais coisas boas vão acontecer. E, gente, como isso fez diferença na minha vida? Vocês não calculam. Tudo começou num dia, no meio de uma sessão, em que ela me pediu para colocar no papel os meus maiores sonhos. Gente, vocês podem não acreditar, mas eu simplesmente fiquei tempo e mais tempo ali tentando colocar no papel, desenhar, esboçar, enfim, qualquer coisa que representasse um pouco os meus maiores sonhos. E o resultado foi que eu não conseguia. E foi aí que eu me dei conta de que eu sou uma pessoa de fazer, de executar, mas eu não sou uma pessoa de idealizar, de sonhar, de vislumbrar algo mais concreto com aquilo que eu tô fazendo, pelo menos não da forma correta, na intensidade devida. E quando a gente tem sonhos desenhados, mais bem definidos, a trajetória fica mais leve, a empreitada faz mais sentido e a coisa se torna mais real, mais palpável e tem muito mais chance de dar certo, de se realizar. Então, assim, faltava isso na minha vida, eu não percebia isso, eu sou uma pessoa, assim, do dia a dia, da execução, da concreção da coisa toda, mas a questão do idealizar, do sonhar, do projetar é também importante e faz parte de todo o processo. Então, a partir disso, o que ela me pediu? Ela me pediu para fazer um mural extraordinário da minha vida. E nesse mural extraordinário da minha vida, eu tinha que recortar de uma revista ou fazer colagem no computador, no celular, enfim, a forma era livre. Eu tinha que colocar 10 imagens que representassem mesmo os meus maiores sonhos. E como que isso faz diferença, né? Até o processo da busca dessas imagens me fez, assim, encarar a coisa com outro olhar, me fez ter mais gana mesmo para correr atrás de tudo. Então, foi um aprendizado enorme e sem dúvida vai ficar para minha vida.
Bom, eu poderia ficar aqui horas e horas contando pra vocês as minhas conquistas, as minhas aquisições diárias, assim, mas pra eu não me alongar, o que eu posso resumir pra vocês é que a experiência do coach na minha vida foi uma experiência única, arrebatadora e extremamente necessária nesse momento. Descobri fraquezas que nem sonhava e aprendi a lidar com elas, estou aprendendo a lidar com elas a partir desse aprendizado que foi o coaching. Mas acima de tudo, eu descobri assim uma força extraordinária que nem mesmo eu sabia que tinha. Hoje eu posso dizer assim, com todas as letras, que eu realmente me sinto uma pessoa mais leve, mais forte, mais organizada, o que era crucial na minha vida e acima de tudo, muito grata. Bom, eu acho que já falei demais e consegui passar um pouco da minha experiência aqui para vocês. Mas, como surgiram muitas dúvidas e perguntas ao longo desse processo, mais direcionadas até para coach, nada melhor do que trazê-la aqui para esclarecer isso para vocês. Então, com vocês, Carolina Janotti, minha coach querida. Então, Carolina, conta pra gente um pouquinho, assim, em resumo, do que é esse processo de coach. Bom, gente, o coaching, ele é um eficaz método de reflexão, autoconhecimento, desenvolvimento de capacidades e visa alta performance profissional e alta performance pessoal também. Falando um pouquinho da metodologia CIS, que é a metodologia que eu trabalho, o que é isso? Coaching, ele trabalha para integrar mesmo razão e emoção. Sistêmica é a ideia geral de sistema, de interdependência, né? Interligação. Eu não vou trabalhar exclusivamente o profissional de uma pessoa, ou exclusivamente o relacionamento, ou a saúde, né? Não adianta uma pessoa ela se desenvolver no profissional, um executivo chegar, ter uma promoção, chegar no cargo onde ele deseja, se a saúde não tá legal, se ele não tem um relacionamento bacana com o filho, com a esposa, com os pais. Então, o sistêmico traz mesmo essa ideia de equilíbrio, harmonia, assim, uma noção global mesmo do ser humano como um todo. Por isso até que no nosso primeiro encontro, na nossa primeira sessão, por mais que a gente tenha estudado ali a possibilidade de analisar mais a fundo 11 pilares, você me pediu para escolher 3, mas sempre frisando que a gente necessariamente passaria por todos ao longo do processo. A gente foca em 3 pilares, mas passa por tudo, não tem jeito. Tá tudo muito interligado. Tá tudo interligado. Bom, então vamos às perguntas. Primeira pergunta, como são as sessões de coaching? Olha, as sessões de coaching, elas duram de 1h30 a 2 horas e podem acontecer semanalmente ou de 15 em 15 dias. Isso vai depender mesmo da disponibilidade, né, do coach e do coachee, que é o cliente. Qualquer pessoa pode fazer o coaching? Sim, Ana. Qualquer pessoa. O coaching, ele não tem limite de idade, não tem contraindicação. E eu falo que assim, quem quer reconstruir vida familiar, emocional, financeira, restaurar relacionamentos, atingir metas e objetivos, todas essas pessoas têm sim indicação e devem mesmo fazer o coaching. Qual a formação que um profissional de coaching precisa ter? Engraçado que essa foi uma pergunta que surgiu muito, né? Quando eu comecei a fazer os vlogs, contando a minha experiência com coach, as pessoas ficaram em dúvida, tem que ser psicólogo, não tem que ter, qual que é a formação, então é legal esclarecer isso. Eu acho bem interessante mesmo ter a oportunidade de esclarecer isso, porque a formação que um profissional de coaching precisa ter é, no mínimo, um curso de formação em coaching. E o que é isso? No meu caso, foi um curso de mais de 254 horas, foi um curso que exigiu experiência, que exigiu uma parte de estágio, que exige um TCC. Então, assim, é no mínimo esse curso. E aí, é claro que tem cursos complementares, coaching for money, de business, de inteligência emocional. Eu gosto de esclarecer que não precisa de ser psicólogo, inclusive eu não sou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim. Então, exige mesmo um curso de formação em coaching, porque você vai aprender técnicas e ferramentas para aplicar no processo. O legal é que a próxima pergunta tem relação com essa que você acabou de responder, que é, coaching é terapia? Não, coaching não é terapia, são processos completamente diferentes. Um não impede o outro, eles vêm muito para complementar, mas a principal diferença é, primeiro, a terapia ela é feita por um terapeuta, né, para quem tem uma formação específica. E o coaching não, o processo do coaching é feito por um coach e ele é focado em ação, em resultado. Então ele é um pouco mais dinâmico do que a terapia. Então o coaching em geral é um ciclo, então é um ciclo com sessões limitadas e eu trabalho com um ciclo de 10 a 12 sessões. Durante todo esse período, eu passo maior número de ferramentas para que o coaching, após a finalização desse ciclo, ele siga sozinho. Ele tem ferramentas, ele recebe ferramentas para andar com as próprias pernas. Então, este é um outro grande diferencial entre o coaching e a terapia. É um ciclo limitado, não é comum uma pessoa renovar um ciclo. Não é um ciclo após o outro.
Como posso usar o coaching no meu ambiente de trabalho? O coaching, ele é um grande aliado assim, na construção, na sedimentação e até mesmo numa reestruturação e mudança de uma empresa. A gente pode fazer um trabalho atingindo os 3 níveis da empresa. Então, a gente começa com o nível tático e estratégico, que são os diretores e os executivos. E aí é feito um trabalho de diagnóstico de como está essa empresa, como é que está o momento dela, um diagnóstico geral da empresa. Estabelece metas, traça plano de ação, faça também um trabalho de desenvolvimento humano dos gestores, porque eles depois que vão ser essenciais para fazer uma integração na equipe. Também trabalha potencializando as capacidades que eles têm, ajudando a superar desafios, para intervenção em conflitos. E o que eu acho super bacana é que o coach ele também entra na empresa para estabelecer, ou se já tiver estabelecido, para resgatar mesmo e fortalecer uma missão. Então trabalha com a missão da empresa, com os valores da empresa e concatenando isso com os valores pessoais das pessoas que trabalham, né? De quem está liderando, de quem é o gestor. Isso é muito legal, criar essa cultura, assim, um ambiente de trabalho que seja bom realmente para todo mundo que está ali dentro. E aí entra nessa parte que é o outro nível, que é o nível operacional. O trabalho pode ser feito em grupo ou podem ser feitas sequências de palestras para trazer essa noção de equipe, entender quais são os valores da empresa mesmo, entender quais os objetivos, o que tem que ser traçado, conhecer o seu colega. Para os líderes e para os gestores, eu trabalho também com uma análise de perfil, de personalidade deles próprios, mas também de quem trabalha, dos funcionários, porque você conseguindo entender o lado da outra pessoa, compreender o que está passando do outro lado, quais são as principais habilidades daquela pessoa, você vai conseguir até colocar a pessoa certa na posição certa. E isso gera resultados positivos. Então, o que a gente vê é realmente de um aumento muito grande de lucratividade. E com relação a posicionamento de carreira, sim, a gente trabalha também com posicionamento de carreira, mas funciona muito mais com o autoconhecimento mesmo, a pessoa passando através destes testes de análise de personalidade, de reflexão, ela começa a saber o que ela tem de habilidade, o que ela tem de capacidade, o que ela não tem e o que ela precisa desenvolver. A questão até da vocação mesmo, porque às vezes a pessoa está no emprego que ela acha que é o correto, mas aquilo não atua. Muitas vezes não é. Eu tenho reparado, uma grande parte das pessoas estão felizes sim com o lado financeiro, estão felizes, né, com o retorno financeiro que elas ganham, por outro lado não estão tão felizes com a atividade que elas exercem ou com o ambiente de trabalho. E o oposto também. Então eu acho que trabalha muito nesse sentido mesmo, vem para acrescentar e tentar melhorar tudo isso. E a próxima pergunta é uma pergunta assim que foi recorrente do início até o fim do meu processo. Como o coaching pode ser útil na preparação para os concursos públicos? O coaching é muito útil para a preparação de concurso público, porque hoje é o que a gente tem de método mais avançado e eficaz para desenvolver potencialidades. O que eu vejo muito por aí, coaches de concurso que muitas vezes não têm formação e eles trabalham fazendo o quê? Exclusivamente um plano de estudos, um planejamento e uma agenda. Mas o que eu trago vai muito além do que isso. Claro, vou passar por um planejamento de estudos? Com certeza. Mas eu vou buscar uma preparação emocional, eu vou buscar aquilo que eu falei antes, uma preparação sistêmica, porque se eu não estou bem no relacionamento com a minha família, se eu não estou encontrando os meus amigos, se eu não pratico atividade física regularmente, eu não consigo ter foco, eu não consigo ter concentração e aí minha produtividade cai. Então muitas vezes a pessoa ela estuda, ela tem um tempo disponível de 10 horas por dia para estudo e não consegue uma aprovação. Por outro lado, a gente vê outras pessoas que trabalham, que estudam 2 horas por dia e conseguem um resultado muito mais positivo. Então assim, o processo de coach para concurso, a gente começa fazendo uma avaliação de como é que tá o estudo hoje, como que tá o nível de concentração, a motivação, a disciplina, traça os objetivos, onde quer chegar e estabelece uma agenda, um planejamento, uma identificação de rotina para saber se eu tô aproveitando bem o tempo que eu tenho disponível. É muito mais do que um simples plano de estudo. Vai muito além e vai te capacitar para todas as ferramentas possíveis para no dia da sua prova você conseguir o resultado desejado. Até porque estudar para concurso não é simplesmente traçar um cronograma e seguir. A gente sabe que no caminho, né, há imensas adversidades, percalços e tal, momentos de baixa, desmotivação. Então, ter essa estrutura e esse apoio aliado à questão do planejamento é fundamental. O coaching pode ser feito em grupo? Pode. Podem ser formados diversos tipos de grupos. Então, primeiro, com um foco mais que a gente fala life, né, um coaching de vida, pode ser feito em grupo de acordo com a demanda. E os principais objetivos dessas pessoas podem ser pessoas conhecidas, podem ser pessoas desconhecidas, mas os principais benefícios vai ser superação de trauma, eliminação daquilo que te impede, o autoconhecimento também, desenvolvimento de habilidades e principalmente assim, uma restauração de relacionamentos. Em grupo você consegue também ver o lado de
outras pessoas e já trazer isso para sua vida. Então acrescenta demais. Agora, temos também o business, né? O coach business, que é feito numa empresa, e ele pode ser sim feito em grupos, mas aí o foco é diferente. O foco é mais um estilo de liderança, também um relacionamento ali no trabalho. Então o foco é um pouco diferente, mas existe esse tipo também de coaching em grupo. E eu quero só ressaltar que quando são pessoas de família, porque muita gente fala, existe coach de casal e tal, pode ser feito, sim, eu já fiz acompanhamentos com o casal, mas não é junto, porque para ter um ganho maior, o ideal é que as sessões sejam feitas individuais, separadamente, mas sempre andando juntas. Então elas vão paralelas, mas sempre em busca de um objetivo maior. Então eu recomendo, quando é família, mãe e filho ou casal, que faça no mesmo período, mas que não faça sessões juntos. Existe coaching à distância? Eu vou dar um palpite já me antecipando aqui a Carolina, porque eu sei de duas conhecidas minhas que moram fora, que de BH, na verdade elas moram em Brasília, que já contrataram o coaching da Carolina. Existe o coaching à distância. Eu já tive clientes aqui do interior de Minas, de São Paulo, interior de São Paulo, de Brasília. Tive clientes de fora, mas eu recomendo assim, quando a pessoa mora em Belo Horizonte, eu recomendo que a gente faça pessoalmente para ter esse contato. É importante esse contato. Ou que pelo menos a gente mescle sessões à distância com sessões presenciais, mas existe sim, a gente usa o Skype. Eu só peço assim, alguns cuidados, porque a pessoa precisa de estar num lugar privativo. O ideal é que ela use um fone de ouvido, que ela tenha uma câmera para que eu possa vê-la. O coaching à distância, ele é interessante de uma certa forma porque ele reduz um pouco o custo. Então, às vezes, a pessoa de longe perde, ela pensa, poxa, eu perco porque eu não vou ter esse contato. Mas reduz um pouco o custo e eu tenho tido os resultados, assim, maravilhosos de clientes de coaching à distância. Super legal. Ótima opção, né? Para quem não tem opção. Finalmente, a última pergunta que eu mesma já fiz um dia é: por que Simplesmente Pleno? Muita gente me pergunta isso mesmo, e o nome Simplesmente Pleno surgiu mesmo de um desejo meu de ajudar as pessoas e fazer com que elas se sintam realizadas, se sintam felizes em todas as áreas da vida e de uma forma muito simples, né? Verdade, com ações e atitudes realmente simples. Assim. É que às vezes a gente pensa que uma pequena ação não pode mudar, mas que às vezes um passo que você dá, uma atitude diferente, muda a sua vida toda. Sem dúvida. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem ainda quaisquer dúvidas e perguntas que queiram fazer, podem deixar aqui nos comentários que ou eu ou a Carolina vamos responder. Pode mandar que eu respondo com o maior prazer. E então é isso, gente. Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!